Quando o príncipe Dom Henrique é um príncipe meio doidão, belo, vivia vestido no manto de Cristo. Esse homem estranho, filho da Idade Média, inesperadamente se converte no tecnólogo mais avançado. Numa praia portuguesa ajeita as coisas para montar navios que não existiam. Navios com leme fixo, por exemplo, que era uma coisa dos árabes, que na Europa nunca tinham usado. Navios com a vela latina, que é boa para navegar. E navios em que ele aprendeu com os chineses e os árabes a pôr bússola, a pôr astrolábio. Com esse navio montado, foi possível enfrentar o Mar Grosso, o Atlântico, para chegar aqui. Na hora dos descobrimentos, Portugal estava na vanguarda dos povos. Suas características contrastavam com tudo que se via pela Europa. A começar pela precocidade do seu surgimento como nação, a primeira do mundo. Como é que se explica que um povo português e espanhol se expandem e criam a primeira civilização mundial? Vocês sabem que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Mais de 800 anos de fronteiras estáveis. Era uma faixa estreita com apenas 1 milhão e meio de habitantes que não tinham saída a não ser o mar, porque atrás estava o inimigo, estava a Espanha. A necessidade de ir ao mar para pescar, para descobrir, era ineludível. Isso fez de Portugal um país de pescadores, um país de navegadores e necessariamente um país onde a tecnologia naval foi desenvolvida de uma forma diferente do que poderia ser desenvolvida em outros países, porque ali era uma questão de sobrevivência. Ou eles seriam bons pescadores ou bons navegadores, ou eles não sobreviveriam. E isso resultou, sem dúvida nenhuma, numa formação de uma tecnologia que recebeu a contribuição de povos árabes, recebeu a contribuição do povo judeu e recebeu a contribuição, evidentemente, de toda aquela amálgama cultural, científica que existia na península. Desde tempos muito remotos, o território hoje português serviu de ponto de encontro a lusitanos, galegos e célticos, vindos de vários caminhos em busca de estanho e cobre. No século VIII a.C., os fenícios invadiram a península, trazendo a metalurgia do ferro, as primeiras formas de escrita e o conceito de cidade. Depois vieram os gregos e cartagineses, gente marcada pela navegação e pelo comércio. Em 218 a.C., os romanos invadem a península. Os soldados romanos desembarcaram na Península Ibérica, comeram os povos que tinham lá antes. Não é comeram antropofagicamente, não. Comeram na alma, substituindo a sua língua pelo latim. Um latim porco, um latim sujo, um latim impuro, que resultou ser espanhol e português. Com a onda bárbara, visigodos, alanos, suevos dominaram a península até que os árabes invadiram a península. Os europeus se orgulham muito de serem herdeiros da cultura latina e grega. Mentira! Foram os árabes que ensinaram eles. Os árabes é que sabiam. E tinham os textos de Aristóteles e Platão. Os árabes que tinham, por exemplo, número, esse algarismo arábico, que a gente usa. E que aí, por 1300 e pouco, através de Portugal, ensinaram a Europa a fazer conta. Até então, fazia conta com algarismo romano. Você já imaginou aquele pauzinho? Pauzinho 37 multiplicado por pauzinho 24. Ninguém é capaz de fazer essa conta. Agora, com o algarismo arábico era outra coisa.
o Mouro viajou para o Brasil na memória do colonizador e ficou. Até hoje sentimos sua presença. Ao visitar agora a Turquia, com grande surpresa, eu descobri que a essência da paisagem de mais de metade de Portugal é de origem moura. Isso mudou por completo minha ideia da história do Brasil e do povo brasileiro. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. A partir de Portucale, que era um condado chamado Condado Portucalense, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações. Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. Acresce ainda que esses lusíadas eram atiçados pela mais viva vontade de aventura, por uma ambição tremenda de enricar e por uma curiosidade científica e um pendor experimentalista sem paralelo. Diziam, por exemplo, contra toda a sabedoria de seu tempo, que só era confiável o saber de experiência feito. Sua audácia maior era dizer que, apesar de irracional a ideia de que o mundo era uma bola, ele era mesmo uma bola. Em Sagres, Dom Henrique reúne sábios e técnicos de diferentes origens, ordena os conhecimentos adquiridos, estimula a experimentação e a inovação. Nessa escola de pensamento, produz um corpo teórico e prático da arte e ciência da navegação. O infante morre em 1460, mas a aventura marítima em busca de terras, povos a conquistar e riquezas não para. Serra Leoa, Príncipe, São Tomé, São Jorge da Mina, Rio Zaire, Baía de São Brás e, em 1488, o Cabo da Boa Esperança. Desvenda-se então o Mar Índico, Sofala, Mombaça, Melinde. Finalmente, em 1498, Vasco da Gama alcança Calicut, a Índia. Outros mundos se revelam. Renova-se e alarga-se infinitamente o horizonte da vida. As naus e caravelas despejaram o mundo em Portugal. Não só do ponto de vista da fisionomia humana, da geografia humana, mas da biologia, da botânica, da zoologia. Em Portugal desembarcaram animais nunca vistos, animais estranhos, povos estranhos, línguas estranhas. Portanto, quando Portugal embarca, o que embarca é um povo mestiço.